Ciclo da ansiedade, nós precisamos falar sobre esse tema para a gente poder entender como que é o nosso funcionamento. Nem sempre a ansiedade é algo ruim, como nós vamos ver. Pode ser algo simplesmente da sua forma ali de funcionar. Então é importante a gente mergulhar aí nessa jornada, nessa imersão sobre o ciclo da ansiedade, para que a gente possa mergulhar em um processo de autoconhecimento. E no momento em que eu me conheço, eu sei quais são as estratégias de enfrentamento aos meus pensamentos disfuncionais. Na hora que vem uma situação difícil, o que eu posso fazer? Então, a gente conhecendo o nosso possível inimigo, fica melhor da gente saber quais as armas que nós vamos utilizar. Então, a ideia é essa, para a gente falar aqui do ciclo de ansiedade. Não é a gente fazer uma longa imersão sobre psicopatologia, sobre os transtornos mentais, não é sobre isso. A ideia aqui é que a gente possa, de uma forma leve e acessível aqui no conhecimento, claro que baseado em estudos científicos, mas eu procurei traduzir todos esses artigos científicos e livros para você de uma forma mais leve, algo que fique tranquilo para você poder entender. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: a ansiedade, ela é uma emoção natural dentro de nós. A ansiedade, ela é exatamente aquela emoção que vai começar a ativar aquele friozinho na barriga, digamos assim, aquela sensação de que eu preciso fazer algo diante de uma situação. Então, é uma emoção natural e adaptativa. Então, você imagina uma criança pequena, um bebezinho, na hora que a mãe já avisou que se botar o dedo na tomada vai dar um choque, aquela ansiedade que a criança começa a sentir próxima à tomada, essa ansiedade, ela é necessária para que essa criança não coloque o dedo na tomada e tome um choque que ela possa, inclusive, perder sua vida ali. Então, por isso que a gente diz que a ansiedade, ela é adaptativa, que é para que a espécie sobreviva, que os seres, né, os seres vivos, eles não venham a morrer. Os seres humanos têm ansiedade e os animais também, muitos têm essa emoção também da ansiedade para que eles possam sobreviver a uma situação desafiadora. Nem sempre é uma situação de perigo, mas é uma situação de desafio. E ela está relacionada, a ansiedade, à nossa percepção do ambiente. Então, a gente precisa, de fato, compreender o que está acontecendo ali ao nosso redor e identificar que há um potencial perigo ali em alguma situação, gerando, então, um estado de alerta. Então, perceba, né, vai acontecer ali uma luta, uma fuga. É necessário, então, para que a pessoa sobreviva, ela precisa perceber o que está acontecendo nesse ambiente. Então, essa é a ansiedade natural, é a ansiedade boa, que nos livra dos perigos e nos coloca também em posição de enfrentar nossos desafios. Até aí tudo bem. Agora a gente pega uma estatística aqui da ONU de 2024 que diz assim, que o Brasil ocupa uma posição alarmante no cenário mundial, sendo o país com maior caso de ansiedades no mundo. Segundo a OMS, mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com transtornos de ansiedade, representando cerca de 9,3% da população. Inclusive, tem uma outra estatística também que eu não coloquei aqui, que é uma estatística do Ministério da Previdência, mostrando afastamentos de trabalho também por conta da ansiedade. E é alarmante, é muito preocupante esses casos, né, de que de fato há muitos profissionais sendo afastados por conta de saúde mental. Então, nós precisamos pensar sim nesse autocuidado que é importante para que nenhum de nós vire estatística, para que nenhum de nós venha fazer parte dessas estatísticas e que, de fato, essas estatísticas diminuam. Por isso que nós batalhamos tanto em prol da saúde mental, nós psicólogos, médicos, né, psiquiatras, enfim. Então, a gente faz aí esse movimento de prevenção e promoção da saúde também. Então, a gente está agora adentrando na ansiedade que eu chamo de ansiedade ruim. É aquela ansiedade que me gera uma dificuldade
na adaptação a alguma situação. Então, uma situação difícil aconteceu, só que agora eu não estou pronta para a luta e para o desafio. Agora eu fiquei paralisada diante da situação. Agora aquela situação me gerou prejuízos, que a gente fala de prejuízos funcionais. Eu deixo de exercer algumas funções na minha vida por conta dessa ansiedade. E isso começa a ter consequências que não são boas. Então, por exemplo, no momento em que eu posso ter alguma ansiedade do tipo fobia social, por exemplo, né, ligado ali a uma preocupação de estar em um ambiente social, pode ser que a estratégia de enfrentamento seja fugir do ambiente social. Então, uma pessoa que pode não querer ir, por exemplo, se for num caso de um adolescente, por exemplo, não ir para a escola. Já pensou um adolescente não ir para a escola? Então, tem diversas consequências que podem acontecer. Já pensou uma pessoa provedora do seu lar que precisa trabalhar, não querer se deslocar para a rua, para não estar com outras pessoas por conta de alguma questão social? Então, uma ansiedade social pode ser que nesse caso, então, haja esse prejuízo funcional. A pessoa pode até perder o emprego dela por conta desse quadro de ansiedade. Então, aqui começamos a falar em uma ansiedade ruim, que é uma dificuldade de adaptação a uma situação. É uma situação estressora, que pode gerar excesso de ansiedade, tornando essa ansiedade, então, ruim e gerando sofrimento, porque na verdade ninguém ama sentir essa ansiedade ruim. Muitas pessoas que estão nesses quadros de ansiedade, elas não escolheram viver assim. Elas falam, não, eu não tô aqui porque eu quero, eu sinto isso me acontece. Às vezes me acontece desde que eu sou criança. Às vezes eu vejo aquele público, na hora que eu tô ali de frente para os meus colegas, eu já começo a pensar que eu tenho que sair dali. Isso me acontece desde criança, por exemplo. Então, é importante a gente se expressar, inclusive aí no processo terapêutico, colocar todos esses sentimentos para fora, toda essa razão da ansiedade, ou seja, na hora que eu tô ansioso, o que eu penso? O que eu sinto? Porque sentir, eu começo a ter algumas sensações, nós vamos falar disso aqui. Só que aí depois, o que vem acontecer depois da minha vontade de sair correndo daquele lugar, tá? Então, a questão é esse excesso prejudicial. E a gente precisa falar aqui, até já comecei a trazer esse exemplo de uma criança que tem que se apresentar na escola, num trabalho ali com os amigos, mas ele não gosta de falar em público, ele fica travado. Uma coisa é a pessoa ser tímida, só um parênteses aqui, às vezes a pessoa é tímida, não quer dizer que ela tenha uma ansiedade social, tá? Mas ela pode simplesmente ser tímida. Mas tem também a possibilidade de em outras pessoas, ou até mesmo numa pessoa muito tímida, haver aí a instalação de um transtorno que de fato a pessoa tenha prejuízo na sua vida, tá? Então a gente não está discutindo aqui se a criança é tímida ou não, porque ser tímido também faz parte de um traço de personalidade. E até onde isso não gera prejuízo, tudo bem. Se não gera prejuízo funcional, tá ok. Agora, se começa a haver muito sofrimento da pessoa e prejuízos funcionais, a gente começa a ter que se preocupar. E como que a ansiedade, essa ansiedade boa e ruim, elas começam? Elas começam no nosso pensamento. O que passa na minha cabeça? O que passa na sua cabeça diante de alguma situação? O ciclo da ansiedade começa aí. Então, quando você for identificar como que é o seu funcionamento, porque às vezes você está olhando para um momento que você passou mal, para um momento difícil, ok. Mas se a gente começar a pensar em todo o passo a passo até chegar esse momento, o que começou lá no seu pensamento? O que começou lá na sua forma de pensar? É daí que a gente precisa partir aqui na nossa conversa sobre o ciclo da ansiedade.